Gente, hoje é o dia de volta às aulas, a professora ali tá falando no microfone e tal, então eu tô tentando falar enquanto ela não fala. Me desculpem por isso. Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Este é mais um vídeo sobre as teorias obscuras de Hollywood. A ideia para esse vídeo surgiu logo depois que eu gravei o vídeo da atriz Jane Mansfield. Teria uma maldição satânica matado Jane Mansfield? Deixa aqui no card. Daí eu lembrei que existia outra maldição da qual eu poderia comentar com vocês, que é a maldição da família Lee. Bruce Lee e seu filho Brandon Lee. Que eu assisti quando eu era guria, eu assisti um filme sobre a vida de Bruce Lee. E no filme mostra que o pai do Bruce Lee era atormentado por um obsessor. E aquele obsessor atacava o pai do Bruce Lee, até que um dia o Bruce Lee, pequenininho, criancinha, enxergou esse obsessor atacando o pai. Dele, pai, não sei o que, e daí o obsessor enxergou o Bruce Lee, largou o pai dele e passou a perseguir o Bruce Lee. E o pai do Bruce se desesperou, tentou impedir e tal, e daí o filme dá um salto, começa a mostrar a vida do Bruce Lee e tal. E o Bruce Lee sempre atacado, ele tinha que lutar com esse obsessor. Tem uma cena que ele tá num estúdio gravando uma cena e de repente aparece esse obsessor, ataca ele, ele luta. E depois de. E era muito intenso. E de repente ele desperta e ele ainda está ali no estúdio de gravações e tá toda a equipe olhando para ele assim com uma cara do tipo, o que aconteceu aqui? Então, no filme mostra que durante um desses ataques, o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, enxergou também esse obsessor atacando o Bruce Lee e também falou, pai, não sei o quê. E o obsessor enxergou o Brandon Lee e foi pra cima do Brandon. E claro, o Bruce Lee também se desesperou e lutou. Só que no filme, vou dar spoiler aqui, gente, mas eu nem lembro o nome do filme, infelizmente. No filme, o Bruce Lee derrota esse espírito obsessor, e daí tu pensa, ai, minha nossa, que bom, né? Ele derrotou, não tem mais maldição. Um tempo depois, eu soube da morte do filho do Bruce Lee e logo eu lembrei disso, desse filme, e pensei, minha nossa, de repente o Bruce Lee não conseguiu derrotar. De repente a maldição continuou. E eu me senti a Sherlock Holmes pensando nisso. E na verdade, isso é uma teoria que já tá aí, ó, muita gente especulando, mas eu pensei nisso quando eu era lá guria, tá? Não foi agora. Mas eu acho que quando eu era guria, muita gente já pensava assim também. Eu vou começar, claro, falando sobre o Bruce Lee, que nasceu no dia 27 de novembro de 1940 em São Francisco, Califórnia. Ele era americano. E morreu em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Gente, eu fiquei chocada agora fazendo essa pesquisa para falar para vocês, porque na minha mente, Bruce Lee teria vivido até uns 40 e poucos anos. E eu pensava isso justamente por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez. Né? Claramente, ele faleceu jovem. Pelas imagens, eu percebia que ele tinha falecido jovem. Mas eu não imaginava que tinha sido tão jovem assim. Olha tudo que ele fez, tudo que ele mudou na história do cinema e na visão das artes marciais, e só 32 anos de idade. Gente, ele faleceu numa cidade que eu não sei pronunciar o nome, e nessas questões assim políticas, geográficas, eu tenho que reconhecer que eu sou um pouco ignorante disso aí. É na China, mas China e Hong Kong tem uma coisa assim meio que, né, não sei. Então eu vou deixar a informação aqui. Então ele não estava nos Estados Unidos quando ele faleceu. Bem, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes da biografia de Bruce Lee, porque ele fez muita coisa, não só no cinema, mas foram muitas conquistas, são muitas informações. Então, se vocês tiverem mais curiosidades, eu vou deixar linkado aqui no card o artigo da Wikipedia, que tem bastante coisa, está bem completinho ali, vocês podem conferir. O pai do Bruce Lee era um ator de ópera e estava excursionando pelos Estados Unidos quando o Bruce nasceu, por isso ele nasceu nos Estados Unidos.
Depois a família voltou para Hong Kong e foi lá que ele cresceu, recebeu educação. Como eu comentei no início, o pai do Bruce Lee era atormentado por um espírito obsessor. Na verdade, era um demônio samurai. No filme, realmente, essa entidade aparece vestida de samurai, não aparece o rosto, porque tem um capacete, um elmo, uma coisa assim, é bem sinistro. Como o pai do Bruce Lee era atormentado por esse demônio samurai, ele acreditava que isso era uma maldição que passava de pai para filho, para os meninos da família, que estivessem destinados a grandes coisas. E realmente o Bruce Lee foi grandioso e o filho dele, o Brandon Lee, estava trilhando o mesmo caminho. E o irmão do Bruce Lee, que nasceu antes dele, que era um menino, morreu 3 meses depois do nascimento. Então tudo isso fez a família realmente acreditar nessa maldição, a ponto de vestirem o Bruce Lee de menina quando ele era recém-nascido, furarem a orelha dele e darem a ele um apelido feminino para assim enganar o demônio samurai. Bruce Lee cresceu e tal, e lá pela adolescência ele começou a se tornar assim um adolescente meio problemático, se envolvia em brigas, se envolveu em um roubo. E conta a história também que ele brigou com o filho de um mafioso da Tríade. Tríade é a famosa máfia chinesa. Então a família, muito preocupada com isso, mandou o Bruce Lee para os Estados Unidos com 18 anos de idade. Vai pra lá, meu filho, porque né, aqui o tempo fechou pra ti. Ele já tinha um irmão e uma irmã lá que o acolheram e tal. Ele terminou os estudos, entrou pra faculdade, daí ele começou a ensinar artes marciais e ele ensinava para todo mundo, não tinha problema. Ele ensinava para homem, para mulher, para ocidentais, claro, ele estava nos Estados Unidos. E isso também gerou, assim, um desagrado, né, em certas pessoas que acreditavam que não, que as artes marciais não podiam ser, assim, populares e não podiam ser dominadas por ocidentais. Então já tinha aquela questão com a tríade, uma possível questão com a tríade, agora uma possível questão com pessoas que não queriam que as artes marciais fossem de conhecimento geral. Bruce Lee, nos seus filmes também, ele era bem polêmico, porque ele abordava assuntos como racismo, desigualdade social. Então, criticava o imperialismo japonês. Então, nessa questão aí política, ele também desagradou muita gente. Ele mexia em vespeiro, tá? Ele mexia em vespeiro, ele não tinha medo, não. Ele dava a cara pra bater. Bruce Lee gravou ao total de 5 filmes e ele morreu antes de ver o seu 5º filme estrelar no cinema. Guarda essa informação aí. No dia 10 de maio de 1973, ele estava no estúdio trabalhando na dublagem de um filme, Operação Dragão, em Hong Kong, na China. E ele passa mal, ele tem fortes dores de cabeça, ele chega a convulsionar, é levado ao hospital, é internado e diagnosticado com edema cerebral. Daí eu pensei, o que é edema cerebral, né? Pensei que era alguma coisa tipo AVC, mas não. É acúmulo de líquidos, de água, de líquidos no tecido cerebral. E isso faz um inchaço. Mas ele foi diagnosticado e foi medicado e conseguiram reduzir o inchaço. E os mesmos sintomas se repetiram no dia de sua morte. O Bruce Lee foi a Hong Kong para um jantar com o ator George Lazenby, eu não sei pronunciar, que era um ex-James Bond, um ator que interpretou James Bond, e ele queria gravar um filme com esse ator. E por volta das 14 horas, ele se encontrou com Shaw, que era um diretor, eu acredito, porque também para tratar do filme. Então eles foram para casa de uma atriz taiwanesa, que o nome dela é Li Bet Ting. Eu não sei pronunciar esses nomes, perdão por isso. E lá ele se queixou de uma dor de cabeça e ele recebeu um medicamento, que o nome também não sei pronunciar, mas eu vou deixar escrito aqui tudo que eu não sei pronunciar. É Equasic, eu acredito, que é tipo uma aspirina com relaxante muscular. Depois de um tempo ele se deitou para dormir
E quando o Shaw voltou ao apartamento, não encontrou o Bruce Lee acordado, chamou um médico que tentou reanimá-lo. Ele foi levado ao hospital e o Bruce Lee foi dado como morto assim que chegou ao hospital. A sua esposa, Linda Lee, levou o corpo de Bruce Lee de volta para os Estados Unidos, para a cidade natal dela, de Seattle. Seu caixão foi carregado no funeral em 31 de julho de 1973 por Taki Kimura, Steve McQueen, James Coburn, Chuck Norris, George Lazenby, que é o James Bond, né? Dan Inosanto, Peter Sheen e seu irmão Robert Lee. Agora, sobre a causa-morte do Bruce Lee. É muito suspeito que as coisas não sejam claras, gente. Vocês não acham? A autópsia revelou a causa-morte um edema agudo que aumentou, deu um inchaço de 13% no cérebro dele. Mas assim, o que causou isso? Como foi? Ele estava sendo medicado, então é muito suspeito que a coisa não seja muito clara, né, gente? Né? Há quem diga, assim, se tu pesquisar, vão dizer, vai ter explicações dizendo que foi o Equazic que ele tomou, que ele recebeu da atriz Ting, que causou o edema, ou então que teria causado uma reação com os medicamentos que ele já tomava por conta do edema, ou o diretor Shaw falou anos depois que foi o Equazic, mas o Equazic causou uma asfixia por causa do relaxante muscular, tipo... Daí, assim, teorias. Dizem que essa atriz era casada com um membro da tríade. E lembram que ele foi para os Estados Unidos fugido da tríade, porque tinha uma questão aí. E daí pode ficar, tantos anos depois, não sei o quê. Gente, eu vi uma entrevista de uma vez de um senhorzinho de idade e ele era da máfia italiana nos Estados Unidos, lá, daqueles de Chicago, Al Capone e tal. E ele deu uma entrevista falando sobre os julgamentos da máfia. Que teve um caso de um homem que foi condenado à morte pela máfia e daí disseram, não, mas ele tem um filho de 2 anos de idade. E daí a decisão foi, quando o filho fizer 18 anos, matem ele. E assim foi feito. Então, o que esse senhorzinho dizia que a máfia não esquece. Pode levar anos, mas a máfia irá cobrar. Então, por isso tem essa teoria, pô, essa atriz seria esposa de alguém lá da tríade, né? E ele já tinha essa questão com a tríade, né? E tinha um veneninho aí nesse Equazic. Fora as questões políticas também, fora a questão das artes marciais que ele disseminou. Então, em cada site tu encontra ali alguém que teria algum motivo para se vingar de Bruce Lee. Eu não assisti o Autópsias dos Famosos do Bruce Lee, mas eu encontrei aqui nas minhas pesquisas na internet que o doutor que faz esse quadro, né, esse programa do Autópsias dos Famosos, disse que o que teria causado a morte do Bruce Lee, esse edema agudo, teria sido excesso de cortisona que ele tomava por conta de uma hérnia de disco, que ele teria sofrido e causava muitas dores. Então, quer dizer, é mais um medicamento, mais uma teoria, mais uma explicação. Não é claro, não é muito clara essa questão e é como eu disse, eu acho muito suspeito que não seja muito claro. Uma tragédia numa família acontece, eu bem sei que acontece, né? Uma morte trágica, uma morte suspeita, sem uma explicação muito clara, eu sei que acontece, infelizmente. Mas 2 mortes na mesma família, pai e filho, daí é querer forçar a amizade pra gente achar que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Brandon Lee, filho do Bruce Lee, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1965 em Oakland, Califórnia, e morreu no dia 31 de março de 1993 com apenas 28 anos de idade. E a sua morte também não é bem explicada. A gente sabe como ele morreu, mas quando vão explicar como isso acabou acontecendo, toda hora é uma teoria diferente, é uma explicação diferente.
Logo que o Brandon Lee aprendeu a caminhar, seu pai Bruce Lee já começou a treiná-los na luta, essa luta que eu não sei pronunciar, provavelmente já até falei o nome dessa luta, já até escutei, mas eu não estou reconhecendo aqui na escrita, então eu não vou me arriscar. E o Bruce Lee treinava seu filho Brandon Lee nessa luta, mas infelizmente Brandon perdeu o pai quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Brandon Lee queria ser reconhecido mais pelo seu talento na atuação do que em artes marciais. A mãe dele colocou ele em escolas de interpretação e ele morreu enquanto gravava o 5º filme dele. E ele morreu antes deste 5º filme ir para os cinemas, tal qual seu pai. Brandon Lee foi cogitado para gravar o filme sobre a história de vida do Bruce Lee, deste filme que eu contei para vocês aí no início do vídeo, mas ele não quis fazer esse filme para fazer o filme O Corvo, que foi nas filmagens deste filme que ele acabou perdendo a vida. A personagem do Brandon Lee é assassinado junto com a noiva, então depois ele volta à vida para buscar vingança. Durante uma filmagem assim que envolvia tiros, que a personagem do Brandon Lee seria alvejada, ele realmente foi alvejado e se levou um tempo ali para perceberem que ele realmente tinha levado um tiro. É igual aquele negócio da Natalie Wood, que eu já fiz o vídeo aqui, que ela era uma guriazinha de 10 anos de idade, a ponte que ela estava atravessando caiu, ela estava se afogando, se agarrando ali e ninguém gritou corta. Brandon Lee também levou um tiro, caiu no chão, ficou sangrando, estavam ali gravando, não sei o que, só quando gritaram corta que foram ver que o cara não levantou, estava ali sangrando mesmo. Ele foi levado ao hospital, onde tentaram, né, salvar a vida dele, mas ele morreu de hemorragia interna. Agora, as possíveis explicações. Explicação 1. Estavam usando armas de verdade e que isso realmente acontece. Eu não sei não, gente, mas que isso realmente acontece de usarem armas de verdade, mas eles tiram a munição e colocam festim. Numa gravação anterior, eles teriam usado munição de verdade e um projétil teria ficado preso no cano da arma. Daí, quando eles limparam a arma, limparam o tambor, não viram que tinha um projétil no cano da arma. E então, quando colocaram a munição de festim e atiraram no Brandon Lee, aquele projétil de verdade, junto com o estopim ali do festim, foi atingir o Brandon Lee no abdômen e causou a sua morte. Outra explicação é que não, que era projétil de festim, que é só a cápsula, sem a bala mesmo, mas eles colocaram pólvora demais para ficar mais impactante na hora do tiro e isso causou que fragmentos ali atingissem o Brandon Lee, causando a sua morte. Então, é uma história, depois é outra. Outra questão que eu encontrei enquanto eu fazia as pesquisas para este vídeo é que a filmagem não era assim de plano aberto, tipo Brandon enfrentando os vilões, os bandidos. Não, era só close-up. Então era só close nos vilões e nas armas, por isso teria mais pólvora, né, para ser bem impactante ali os tiros e tal. E close no Brandon tendo a reação, né, de ser alvejado. Então não havia necessidade nenhuma das armas serem apontadas em direção do Brandon Lee. De várias armas, a premiada foi aquela ali e justo aquela ali foi apontada para o Brandon Lee. É como eu disse, uma morte trágica, uma fatalidade acontece, mas duas e pai e filho, gente, eu sou inclinada a acreditar, sim, nesse lance de maldição, justamente por causa disso, da falta de objetividade ali. Não, ó, foi assim que aconteceu. Não, tanto no Bruce quanto no Brandon Lee, não tem essa clareza. Sem falar que mais uma coincidência para entrar nesta lista, o último filme feito por Bruce Lee, a personagem dele é um ator de artes marciais que sofre uma tentativa de homicídio durante as filmagens de um filme.
colocam bala de verdade na arma, atiram contra ele, mas no filme, né, ele forja a própria morte para descobrir assim quem é que estava tentando matá-lo. Já na vida real, infelizmente, Brandon Lee realmente faleceu. E caso vocês estejam se perguntando como foi que o pai do Bruce Lee faleceu, já que ele também seria perseguido por esse demônio samurai, ele morreu 3 dias depois de completar 64 anos de idade de um ataque cardíaco no dia 7 de fevereiro de 1965, dias depois do nascimento de seu neto Brandon Lee. Agora, o que eu penso, qual é a minha opinião sobre tudo isso? Se é maldição ou não, eu não sei, né? Porque eu conheço muito pouco sobre as religiões ocidentais, as crenças, e pode ser, né? Isso eu para descartar uma coisa dessas, mas assim, ó, eu acredito que tem coisa não revelada tanto na morte de Bruce Lee quanto do seu filho Brandon Lee. Se elas estão ligadas, teria sido o mesmo motivo, uma vingança, uma coisa assim, eu não sei. Tem coisa aí, principalmente na morte de Brandon Lee, porque não faz sentido ser alvejado na filmagem de um filme, gente. É munição de festim. Acredito que não se use mesmo armas reais para gravar filme. Vamos estabelecer que tanto a morte do Bruce Lee quanto a do Brandon Lee não está clara, não tem explicação satisfatória. E isso é muito, muito suspeito, gente. Eu suspeito, sim, que tem coisa aí que não está explicada, que não está revelada, talvez até saibam, mas não seja exposto para nós, para o grande público. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Por favor, deixem aqui nos comentários. O vídeo foi mais longo desta vez porque eu estou falando de 2 personalidades, né? Bruce Lee e seu filho Brandon Lee. Muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, por favor, joguem lá no grupo do WhatsApp, na timeline do Facebook, ajudem a compartilhar esses vídeos aqui desta playlist. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.